E aí galera, aqui na minha lista de pedidos posso ver que uma galera sempre pede para comentar sobre os casais LGBT mais poderosos da Marvel e DC. Por isso vou separar em algumas partes para ficar bem organizado. Mas sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Arlequina e Era Venenosa. Harley é uma personagem muito inteligente, mas como seu jeito extrovertido chama muita atenção, deve ser por isso que fala um pouco a respeito desse ponto. Mas apesar de tudo, o que compõe a personagem é na coragem que ela mais brilha. Se parar para pensar, só uma pessoa muito corajosa ou que vê o mundo com outros olhos faria as coisas que a Arlequina faz. Já com relação à Era Venenosa, é uma personagem que veio evoluindo muito ao longo dos anos, mas ainda na questão da personalidade, já que por trás da vilania sempre teve um propósito que era salvar o mundo da destruição causada pelos humanos. Em matéria de poder, sempre foi uma pessoa muito poderosa, ainda mais quando falamos sobre os feromônios para manipular heróis e vilões. Prodígio e Celery. David não tem um poder muito destrutivo ou com grande alcance, mas sua mente genial faz toda a diferença, tanto que fez parte do X-Factor Investigações, que é uma das equipes mais importantes do universo mutante. Lembrando que a base do seu poder é absorver todo tipo de informações, o que quer dizer que com o tempo fica cada vez mais inteligente. É literalmente uma mente em expansão. O Celery é um dos maiores supervelocistas da Terra e apesar de ainda não ter feitos como os do Mercúrio e Estrela Polar, quando paramos para ver que dentro do universo dele, a maioria esmagadora dos seres não teriam como se defender ou sequer reagir a velocidades supersônicas, podemos ver que até os velocistas menos velozes que ele são sim bons no que fazem. Hulkling e o Icano. Ted foi a representação do Hulk nos Jovens Vingadores, porque é de fato muito forte, mas como híbrido de Kree e Skrull, suas habilidades vão muito além que a maioria dos representantes dessas raças. Além dos atributos físicos, ainda pode voar e mudar de forma, ou seja, é muito versátil. Se tratando do Icano, todo mundo sabe o poder absurdo que tem, já que é a encarnação do Demiurgo, o deus com poder suficiente para reescrever as leis da magia. No passado, ainda dava para dizer que o ponto fraco desse feiticeiro era a necessidade de falar para manipular a realidade, o que de acordo com Loki é uma fraqueza para qualquer feiticeiro, mas com o tempo o Billy tem evoluído e feito várias coisas sem precisar falar nada, principalmente teletransporte. Superman e Jane Nakamura. Que o Superman John é poderoso não é novidade pra ninguém. Como eu comentei aqui no canal naquele vídeo solo sobre ele, o próprio Batman já estava estudando sobre isso antes do seu nascimento, para ter uma ideia do quão poderoso seria. Tanto que os estudos apontaram que mais poderoso que o próprio Clark. Se tratando do Jay, no começo ficamos desconfiados se ele tinha ou não poderes, mas até então não faria muita diferença porque o rapaz já tinha conteúdo se mostrando muito inteligente e grande fã da Lois Lane, aparentemente querendo seguir os passos dela. Mas pouco depois foi mostrado que pode ficar intangível com uma velocidade de reação incrível, tanto que reagiu mais rápido que uma explosão, além de ficar invisível, o que já era suspeito porque aparecia do nada. Irmã Green e Carolina Jean. Mesmo bem nova, Nico se tornou professora da escola de magia do Doutor Estranho, o que só confirma que é de fato uma das maiores e mais criativas feiticeiras do mundo. A criatividade é um ponto bem interessante para quem usa magia, ainda mais para ela que usou o cajado do absoluto em quase toda a sua história, e por isso não podia ficar repetindo os mesmos feitiços, sempre buscando uma forma diferente de realizar o encantamento. Já a Carolina Jean é outra personagem bem interessante que tem poderes relacionados à manipulação de energia, e quanto mais absorve luz solar, mais poderosa fica. Além disso, pode criar campos de força, voar e possui uma ótima resistência, principalmente ao calor. Detalhe que muita gente comenta sobre Billy e Ted estarem amadurecendo juntos, mas essas duas também têm estado nos quadrinhos há muito tempo, evoluindo como pessoas, heroínas e, claro, no relacionamento.
Sina e mística. A Irene é uma das maiores videntes do mundo e seu poder tem sido de grande ajuda, mas também foi visto como uma ameaça, tanto que fizeram de tudo para impedir que voltasse à vida. Recentemente viu o ataque dos Eternos e, apesar de ter sido bem em cima da hora, podia ter sido pior e parte dos mutantes serem pegos de surpresa. Com ela temos a Mística, que não é confiável, mas com sua esposa tem sido fiel, e as duas realizam missões lado a lado desde a época da Irmandade. Mística como uma das maiores espiãs do mundo, que pode mudar de forma e enganar quase qualquer um, e Sina tomando as decisões que julga como certas para salvar a raça mutante. Inclusive, protagonizaram algumas das cenas mais marcantes da fase atual, com a Moira tramando muita coisa e se tornando uma das maiores vilãs. Apolo e Meia-Noite. Se tratando desses dois, tenho uma opinião meio parecida com o que comentei sobre Era Venenosa e Arlequina, porque Apolo é muito poderoso, é praticamente uma versão do Superman, que demonstra mais feitos relacionados à manipulação de energia. O homem é realmente um tanque de tão forte e habilidoso. Já com relação ao Meia-Noite, que tem atributos sobre-humanos, superando em muito uma pessoa comum, o que mais chama atenção é o comportamento, tanto que é um anti-herói muito conhecido pelas atitudes violentas e bem sangrentas. Seus atributos físicos são basicamente um complemento da personalidade, que é o que difere muito do Apolo, que apesar de tão poderoso, é um homem bem mais calmo e gentil. E para terminar a primeira parte, temos o Rictor e Shatterstar. O relacionamento dos dois quase não deu certo, porque o Shatterstar queria relacionamento aberto, mas o Rictor não. Atualmente estão juntos e atuando no extramundo para salvar os mutantes, que ficaram presos e são caçados pelo Merlin. Rictor é um poderoso geocinético com afinidade para magia, e vínculo empático com a força vital da Terra. Shatterstar é um guerreiro também conhecido como Príncipe das Lâminas, que gera poderosas ondas de choque e abre portais para teletransporte, além dos atributos sobre-humanos. Como foi treinado para ser um guerreiro e por muito tempo não teve as experiências que a maioria das pessoas tiveram, foi por meio dessa amizade e relacionamento amoroso que viveu e experimentou muitas coisas. Por isso tem marcado muito a sua vida. Mas e aí, gostaram? Então deixem seu like e se inscrevam no canal porque ajuda muito com o crescimento. Comentem aqui embaixo suas sugestões e me sigam nas redes sociais que estão aqui na descrição. Até o próximo!